Oiê! Volta e meia eu falo por aqui que hamsters são animais solitários, que eles devem viver sozinhos. Mas toda vez que eu falo isso, aparece alguém dizendo que isso é até verdade com relação a hamsters sírios, mas que os hamsters anões russos são sociáveis, que eles podem viver juntos e que inclusive é assim que eles vivem na natureza. Mas adivinha só, não é bem assim. Claro, né? Nunca é bem assim. Até porque o hamster anão russo que a gente tem como pet na nossa casa, nem mesmo é uma espécie natural que existe de fato na natureza. What? Tá chocado? Tá passada? Calma, eu vou te explicar. Mas antes, deixa um gosteizinho aqui pra mim e se inscreve no canal. Hamsters anões russos são híbridos. Isso significa que duas espécies diferentes cruzaram entre si e obtiveram filhotes, apesar de serem espécies diferentes. Isso só é possível por conta da proximidade filogenética e da quantidade de ácidos nucleicos ser parecida entre as duas espécies. Ácidos nucleicos, gente, é DNA, tá? E aí, esses filhotinhos desse tipo de cruzamento são os híbridos. É o mesmo caso que a gente conhece muito bem do cruzamento do jumento com a égua, que dá origem aos nossos tão amados burrinhos. Isso só acontece porque animais que normalmente nunca se encontrariam na natureza são colocados em contato, ou por terem sido tirados dos seus habitats naturais, ou pelos seus habitats naturais estarem sofrendo mudanças por conta do aquecimento global. Enfim, eles acabam se encontrando e aí eles cruzam entre si. Inclusive tem vários casos famosos. Tem o ligre, o javaporco, tem o zebralo. Normalmente, esses animais são estéreis, o que significa que eles não podem ter filhotes. Isso acontece por eles terem sido originados de duas espécies diferentes, com DNAs diferentes, com números de cromossomos diferentes. Mas pode acontecer se as duas espécies que forem gerar um híbrido forem muito semelhantes geneticamente, desses animais híbridos nascerem férteis e perfeitamente capazes de gerar filhotes. E esse é o caso dos anões russos. Infelizmente, eles têm filhotes normalmente, nada genético impede eles, e por isso eles estão espalhados mundo afora, com uma genética toda bagunçada e fragilizada. As espécies que originaram os híbridos anões russos são a Phodopus campbelli, popularmente conhecida como anão russo Campbell, e a Phodopus sungurus, conhecida popularmente como anão russo Winter White. E aí eu te pergunto, como é que as pessoas saem por aí falando como é que os anões russos vivem na natureza, se os anões russos nem existem na natureza? Meu pai, é muita vontade de querer botar os bichos juntos, é muita vontade. Mas vamos lá, agora que vocês já entenderam de onde vêm os anões russos, vamos conversar um pouquinho sobre por que a melhor coisa é criar eles sozinhos, solitários, um só por alojamento. Se você conhece bem os hamsters sírios, você sabe que eles vivem uma vida completamente solitária na natureza. Eles apenas têm contato uns com os outros nos períodos reprodutivos, para acasalar. Quando o macho procura pela fêmea, aí eles cruzam, então logo depois da cópula, a fêmea expulsa o macho do território dela, ela tem os bebês, cuida deles até mais ou menos ali por volta dos 25 dias, e depois expulsa eles do território dela também, e volta a viver sua vida solitária. Tudo bem, Duda, mas e as espécies que dão origem aos anões russos? Como é que é a natureza delas? O Phodopus campbelli, o Campbell, é comumente encontrado na natureza vivendo em casais monogâmicos, onde o macho e a fêmea inclusive unem forças para cuidar dos filhotes. A maior parte do tempo, quem cuida dos filhotes é a fêmea. Afinal de contas, ela que tem as tetinhas, ela que vai dar o leite. Ela é responsável por alimentar eles, sem ela, eles não vivem. Mas por vezes ela precisa se afastar para beber água, para buscar por comida. E nos momentos que ela precisa se afastar, o pai vem e faz o cuidado parental. E assim, os bebês vão estar sendo cuidados a maior parte do tempo. E quase não vão ser deixados sozinhos. Quando esses bebês crescem, os pais mandam eles tomarem um rumo na vida. Eles vão embora do território dos pais. Aí eles vão procurar por um território para chamar de meu. No caso, para chamar de deles, né? Não de meu. Eu não quero território, não, hamster. Não precisa procurar pra mim. Vão procurar um crush pra viver com eles. E os pais voltam a viver a vidinha de casal monogâmico. Só eles dois, sem os filhotes. Ou seja, apesar deles viverem em casal, eles ainda assim são territorialistas e eles têm regras. Com a outra espécie que origina os anões russos, a Winter White, as coisas já são bem diferentes. Eles são ainda mais territorialistas e têm uma tendência maior de serem encontrados vivendo sozinhos na natureza, vivendo em casais apenas durante o período reprodutivo ou quando as temperaturas estão muito baixas, muito frias, para eles sobreviverem. E apesar do casal viver junto durante o período reprodutivo, ao contrário do Campbell, o pai não ajuda a mãe com cuidado parental e o casal se separa depois e eles voltam a viver vidas solitárias. Ou seja, os nossos anões russos foram originados a partir de uma espécie parcialmente social, cujos indivíduos se relacionam
especificamente em casais monogâmicos, e uma espécie solitária, que só tem interações uns com os outros para se reproduzir ou em tempos de muita dificuldade para sobreviver, porque sozinhos eles ficam mais vulneráveis. Agora que nós já entendemos como as duas espécies que originaram os híbridos anões russos se comportam socialmente na natureza, vamos conversar um pouquinho sobre como é a tendência de comportamento desses híbridos no cativeiro e quebrar todos os argumentos equivocados que as pessoas usam para dizer que os anões russos devem viver juntos e que eles são sociais. Um dos primeiros pontos que eu acho interessante a gente falar é sobre como funciona a sociabilidade do Campbell. Os Campbell vivem em casais monogâmicos, o que teoricamente poderia significar que eles poderiam viver bem, vivendo juntos no cativeiro. Mas, quando a gente tem animais sociais como pets, a gente precisa sempre ter grupos do mesmo sexo. Porque senão eles vão se reproduzir sem controle nenhum, você vai acabar com 1 milhão de bichos. E como vocês sabem, a reprodução caseira, feita por pessoas inexperientes, sem estudos de genética, sem conhecimento de linhagem, é algo que faz muito mal aos animais. Não só como indivíduos, mas como toda uma população. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre os problemas da reprodução caseira, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês darem uma olhada depois, se vocês quiserem. Ele é um vídeo bem rico até, e ele é bom pra as pessoas que querem botar os hamsters pra terem bebês, pra elas entenderem um pouco melhor de por que isso não é uma boa ideia. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Resumindo, quando a gente tem animais sociais, pra funcionar, eles têm que viver em grupos ou pares do mesmo sexo. Não pode viver macho e fêmea junto. Mas a natureza deles é viver em harmonia em casais, não em pares do mesmo sexo. O que já quebra o argumento de que eles vivem bem juntos em cativeiro. E isso sozinho já quebraria o argumento de que eles têm que viver juntos porque na natureza eles vivem juntos. Outra coisa a se levar em conta é que apesar dessa espécie viver bem vivendo em casais na natureza, grande parte da sociabilidade dos Campbell está mais relacionada à sobrevivência do que de fato a afeto e a necessidade de companhia. Nas nossas casas, eles não precisam se preocupar em sobreviver, porque não tem perigo, não tem predador, sempre tem abrigo, sempre tem comida. E nesse cenário, a melhor coisa pra eles é viver sozinhos, porque sem o senso de sobrevivência, quem pode acabar falando mais alto é o senso de territorialismo. E aí isso pode acabar em briga. Ah, também é bom lembrar que os nossos bons e velhos anões russos não são hamsters Campbell, eles são uma mistura do hamster Campbell com o Winter White, eles são híbridos. E o Winter White é uma espécie solitária, não é social. E ter a genética do Winter White no DNA deles também tem influência no comportamento social que eles vão ter. O Winter White são solitários e territorialistas. E isso acaba fazendo com que os anões russos também sejam mais solitários e territorialistas. E é por isso que hamsters e anões russos não devem viver juntos, nem serem considerados animais sociais. Assim como os hamsters sírios, eles só vão viver bem se eles viverem sozinhos. Não coloque hamsters juntos. Isso não condiz com a natureza deles. Você nunca vai encontrar um anão russo Campbell puro para poder colocar eles juntos e isso dá certo. E mesmo que você tivesse como, você teria que colocar um casal para dar certo. E a gente não pode ter casal. Então, gente, tenham responsabilidade e amem os bichinhos de vocês como eles são. Eles são solitários e tá tudo bem. É parte da natureza deles. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu me diverti bastante fazendo, escrevendo roteiro, fazendo as pesquisas. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. Tchau. Não esquece de deixar o like no vídeo.